E nós vamos do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Diz assim o texto bíblico, em nome de Cristo Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, as confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fechem seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade da gente estar reunido, da gente estar agora nesse momento em comunhão com o Senhor e uns com os outros. E é um momento onde a gente abre a Tua Sagrada Escritura e a gente ora pedindo que o Senhor se revele mais uma vez através dela. Que a Sua vontade seja expressa, que o Senhor continue se manifestando e nos dê um ótimo momento de reflexão comunitária em nome de Cristo. Amém. Pode sentar minha irmã, pode sentar meu irmão. Espero que vocês tenham tido e estejam tendo um ótimo domingo. Um domingo muito caloroso, então espero que o ar-condicionado esteja muito bem funcionando em vocês, para a gente não surtar nesse calor. Desculpe também os mosquitos, a gente está ligando o ar na velocidade máxima, para ver se a gente dá uma espantada neles que o calor traz na luz. Mas é um prazer novamente ter essa oportunidade de meditar na palavra do Senhor junto com vocês. O título da mensagem que a gente vai refletir hoje será Suportando os Sofrimentos, ou Suporte os Sofrimentos. E o texto base, esse que nós lemos nesse momento, de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 e do versículo 10. Versículo 3 como versículo principal, onde o apóstolo Paulo chama Timóteo a suportar os sofrimentos junto com ele. E estudando sobre esse tema de suportar os sofrimentos, eu vejo que isso é cada vez mais suprimido por nós. Na verdade, a gente vive nessa cultura pós-moderna, onde sofrer não é um negócio normal, não é um negócio legal, e não é algo que alguém queira fazer. Ninguém quer sofrer. Na verdade, a gente não vê a hora de parar de sofrer. E quase que tudo que a gente faz na vida, às vezes é para tentar suprimir um pouco do sofrimento que a gente passa. Seja na escolha, às vezes, da faculdade, na escolha de um emprego, às vezes numa decisão que a gente toma, nós estamos todos os dias tentando sofrer menos. E quanto a isso, é muito normal. Porque depois do pecado entrar no mundo, todas as relações, todos os sistemas, todas as coisas que existem foram afetadas e geram sofrimento em nós. O sofrimento, a partir de Adão, começou a se tornar uma realidade cada vez mais concreta nos nossos dias. Ainda mais num país que nós estamos, num país subdesenvolvido, onde as diferenças econômicas, as desigualdades são tão gritantes. Falar de sofrimento é algo muito perto da nossa realidade. Muitas vezes sofremos por causa da desigualdade que nascemos. Às vezes sofremos por causa dos nossos contextos familiares. Sofremos às vezes no nosso trabalho, nos nossos estudos. Somos todos os dias bombardeados de pressões internas e pressões externas. A gente sofre às vezes por causa de Jesus, sofremos por causa dos nossos pecados e sofremos por nossa própria culpa, como consequência das nossas más atitudes. A grande verdade é que não existe ninguém no mundo que não sofra. O sofrimento é um tema real.
Só que, de acordo com o desenvolvimento do mundo, e de acordo com cada pessoa, há diferentes maneiras de lidar com o sofrimento. Alguns mais antigos conseguiram lidar de maneira um pouco mais sábia com o sofrimento, enfrentando o sofrimento, não desistindo, mesmo que fosse difícil, mesmo que fosse necessário. Alguns trilharam antes de nós caminhos árduos para que nós não sofrêssemos como eles sofreram. Por isso a gente está nesse caminho de sofrimento, aonde cada vez mais é como se o propósito da nossa vida é trazer para a próxima geração menos sofrimento que a gente teve. Por isso a gente tenta preservar um pouco mais o meio ambiente, por isso a gente tenta dar boa educação aos nossos filhos, para que eles sofram menos. E a gente está nessa jornada de sofrer um pouco menos. Só que, ao mesmo tempo, a gente às vezes se torna uma geração que é totalmente contrária à realidade de que, para amadurecer, é necessário sofrer um pouco. A gente começa a fugir dos sofrimentos e das dificuldades da vida, buscando atalhos, buscando caminhos mais curtos, buscando respostas rápidas do que as respostas difíceis. E nessa fuga do sofrimento, às vezes a gente está só adiando uma maturidade que Deus queria nos trazer há muito tempo atrás. Por isso, não só Paulo, como o próprio Tiago, quando analisa o sofrimento à luz da Bíblia, eles falam: alegrem-se nas provações, porque são os sofrimentos que vão amadurecer o caráter de vocês. Por isso, embora sim, nós todos os dias temos esse propósito de sofrer menos e trazer menos sofrimento para as próximas gerações, ao mesmo tempo, são as dificuldades da vida que fazem de você um homem, uma mulher de um caráter mais refinado diante de Deus. São as circunstâncias adversas, são as situações complexas que Deus faz questão de colocar na sua e na minha vida, que provam o nosso coração diante de Deus e nos chama a uma resposta de amadurecimento e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso, quando sofrermos, quando passarmos por lutas, quando não tivermos as respostas, quando a situação estiver complicada, não só pense em como você vai fugir do sofrimento e como esse sofrimento vai acabar, mas pense como Deus está usando esse sofrimento para trabalhar no seu coração, porque tudo tem um propósito debaixo do céu, e esse Deus que é soberano, Ele usa não só inclusive, mas principalmente os sofrimentos da vida para mudar o seu e para mudar o meu coração. Dito isso, as palavras de Paulo vai muito de encontro a essa realidade do sofrimento, onde no versículo 3 ele mostra para Timóteo a necessidade de suportar os sofrimentos com ele. Paulo está trabalhando no capítulo 2 uma ideia de discipulado. A ideia e o grande chamado de Paulo a Timóteo é: permaneça nas coisas que eu te ensinei e ensine a outros essas coisas que você aprendeu. Olha o que diz, por isso que eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. No versículo 1 e 2, Paulo fala: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que você me ouviu dizer, diante das muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar a outras pessoas. Ou seja, Paulo está falando sobre discipulado. Paulo está falando que a ideia de ser discípulo de Jesus da igreja é um ensinar o outro. Paulo, ele ensina Timóteo. E a partir do momento que a gente recebe um aprendizado, nós temos duas responsabilidades. A primeira responsabilidade que Paulo mostra quando a gente recebe a graça de Cristo Jesus e o aprendizado é permanecer nas coisas que a gente aprendeu. Então, a partir do momento que você recebe o conhecimento, recebe a salvação, a sua responsabilidade é permanecer nisso. Mas não é só permanecer nessa graça que te foi revelada. Você também tem a missão de confiar essa graça a outras pessoas.
Você também tem a missão de discipular outras mulheres, outros homens e confiar essas palavras de Cristo Jesus a pessoas que também sejam capazes de ensinar a outros e ser esse ciclo de um ensinando o outro dentro da igreja. Mas qual que é o cerne desse ciclo? Qual que é a coisa mais importante do discipulado? O que vai mostrar se a gente de fato permanece e é capaz de ensinar a outros? O que mostra se a gente é fiel? O que mostra se a gente está nesse ciclo? O versículo 3. O que evidencia se eu e você estamos nessa jornada de discípulos de Jesus e pessoas que querem se tornar discipuladoras, é a nossa capacidade de suportar os sofrimentos. O versículo 3, ele vem mostrar para a gente qual que é a base do discipulado. É suportar os sofrimentos. E é muito fantástica essa palavra do original, que suportar, que ela não está querendo dizer sobre vencer os sofrimentos. Às vezes a gente tem essa perspectiva, sabe, muito humanista, em que a gente é super-herói, e a gente vai colocar uma capa e vai vencer os sofrimentos. E aí a gente canta que Deus vai na frente, tirando as correntes, tirando os espinhos, vai caminhando com a gente, está com a gente para lutar. E a realidade bíblica não é essa. A Bíblia não está falando vença os sofrimentos, mas é suporte. Porque há sofrimentos na nossa vida que não vão provar se você vai os vencer ou não, mas que vai provar se você é capaz de permanecer fiel ou não. Por isso a ideia da Bíblia não é sobre qualidade, mas é sobre fidelidade. Deus coloca os sofrimentos para nos mostrar se mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, a gente vai continuar diante dele, suportando os sofrimentos. Por isso a ideia do suportar é você segurar e não soltar, não importa o que aconteça. Não é que está fácil, não é que não está pesado, está difícil. Tem lágrima no caminho, tem tristeza, tem choro, às vezes tem alegria, às vezes tem cansaço, mas a questão é não desista. Mesmo que doa, mesmo que tenha dia que canse, mesmo que a paciência um dia acabe, mesmo que as lágrimas escorram, a questão do texto é suporte, não desista. Mesmo que você sinta vontade às vezes. Por isso, sobre suportar, Paulo, ele dá 3 exemplos aqui neste capítulo para exemplificar como nós devemos suportar os sofrimentos. O primeiro exemplo que Paulo usa é o exemplo de um soldado. E aí ele fala que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, porque ele quer agradar o chefe, o sargento, o coronel que alistou ele. E aí o soldado, ele tem 2 opções. Ou ele vive a vida civil, ou ele vive a vida militar. E Paulo usa esse mesmo exemplo para nos colocar como os discípulos de Jesus, que estão inseridos num contexto pós-moderno e estão bombardeados de opções pós-modernas. E nessas opções, nós estamos tendo a escolha de ou nós nos envolvemos no negócio da vida civil, ou nós nos envolvemos nos prazeres do mundo, ou as coisas do mundo, as riquezas, as alegrias e os prazeres, vêm roubar a nossa atenção, ou a gente continua agradando aquele que nos alistou. Paulo mostra que a primeira marca de alguém que suporta os sofrimentos é aquele que abandona a vida civil para ir para a vida militar. Ele usa esse exemplo hoje, mais no nosso contexto, é aquele que abre mão dos contextos e dos valores de hoje para abraçar os contextos e valores de Cristo, mesmo que eles não façam sentido para o mundo, mesmo que eles envolvam perdas, mesmo que eles envolvam, muitas vezes, alguém zombando, excluindo. A questão é quem eu quero agradar, aquele que me alistou ou a mim mesmo. Por isso, a primeira base para você e eu conseguirmos suportar os sofrimentos é a gente sair um pouco da vida civil, sair um pouco das nossas próprias vontades e relembrar e começar a procurar agradar mais um pouco aquele que nos alistou.
A segunda marca que Paulo usa é a marca de um atleta. Ele diz, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Paulo fala que a vida cristã, que o discipulado, que a vida na igreja envolve regras. E nessa sociedade tão antinominista, tão sem lei, tão sem verdade absoluta, às vezes nós somos influenciados por isso e trazemos nos contextos eclesiológicos de igreja, querendo um contexto sem regras. E aí, quando às vezes existem regras, não, isso não é espiritual. Não, isso não é de Deus. Deus, ele age quando não tem regra, quando não tem organização, quando não tem ordem, porque o Espírito é livre. Mas Paulo mostra que a vida do discípulo ela é regida pelas regras que ele está dentro. A ideia do texto é, uma vez que você é discípulo de Jesus, meu irmão e minha irmã, a gente tem que jogar de acordo com as regras do jogo. A gente não está num jogo sem regras. A gente não vive uma vida sem regras. Ele fala que ninguém é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. É como um lutador que ganha uma luta, mas no teste de doping acusa doping alto. Ele vai ser coroado vencedor? Não, porque competiu fora das regras. Assim como se nós não competirmos, não vivermos de acordo com as leis e os valores que Deus nos deu, não adianta a gente esperar ser coroado como vencedor. E a ideia não é abraçar o legalismo, mas a ideia que Paulo está trabalhando é avançar em maturidade de falar que nós temos responsabilidade enquanto crentes. É mostrar que a vida cristã não é bagunça, aonde eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, como quero, e tanto faz, e estou nem aí para o que vão achar. Mas é uma ideia que existem regras. E essas regras existem para serem cumpridas. A graça de Deus não anula as leis do Senhor para a gente. E em terceiro lugar, Paulo usa o último exemplo, que é o lavrador, que trabalha arduamente e é o primeiro a participar dos frutos da colheita. Paulo vem falar em terceiro lugar que o discipulado é marcado por trabalho árduo. Não existe vida cristã que não envolva esforço. E constantemente a gente é induzido e convencido de que a igreja boa é a igreja que a gente vai vir, vai sentar, vai se sentir bem, vai ser tudo maneiro e a gente vai para casa. Sem esforço nenhum. Sem dificuldade nenhuma. Mas a imagem que Paulo mostra é um lavrador que trabalha arduamente. Eu não sei se todos tiveram uma vez contato com o lavrador, se alguém familiar já foi. Mas se você conhecer alguém que trabalha no campo, alguém que trabalha com isso, agricultor, lavrador, cumprimenta esse cara. Você vai ver o tamanho da mão dele e a grossura dos calos que tem naquela mão. Às vezes a pele queimada do sol. Às vezes o suor descendo sobre todo o corpo. E o cansaço nítido, sempre carregando, hoje em dia, uma garrafa de café para permanecer acordado e um boné para conseguir enxergar no sol escaldante. Mas às vezes a gente quer que a vida cristã seja, na verdade, a gente num clube, onde a gente bota o nosso calção de banho, passa o protetor solar, chega lá, tem a piscinona bonita, compra uma coxinha, uma Coca Zero, senta lá, aproveita, se diverte, sai feliz. Amém. Ó, que bênção ser crente. Mas as imagens que Paulo traz é a imagem de que o discipulado e ser discípulo de Jesus envolve trabalho árduo. Por isso, recapitulando, nas três imagens a gente consegue ver que assim como um soldado, a gente não pode ser encantado pelas coisas do mundo. Assim como um atleta, a gente tem que competir de acordo com as regras. E assim como um lavrador, a gente tem que trabalhar arduamente. Porque sem trabalho árduo, sem esforço, não tem resultado de colheita nenhuma. E eu quero caminhar para a conclusão, dizendo o fundamento
do discipulado, de ser discípulo de Jesus, Paulo fala do versículo 9 ao 10. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A base que mantém a gente como discípulo de Jesus é a lembrança contínua desse Jesus Cristo que um dia salvou você e salvou a mim, de quem nós éramos. Não tem como permanecer como discípulo de Jesus sem estar continuamente se lembrando dele. E eu já falei isso algumas vezes, mas 90% de todas as pessoas que deixam o ministério, que deixam a igreja, eles não tinham mais vida devocional. Você pode chamar de coincidência, mas eu não acho. Não tem como permanecer na caminhada sem se lembrar de Jesus. Talvez a nossa caminhada ficou tão fácil, ficou tão simples. Às vezes a nossa caminhada se resume em acordar, ir para o trampo, fazer a facu, sábado e domingo igreja, e essa rotina já era, eu sei como faz, eu sei o horário que eu acordo, eu sei o horário que eu durmo, eu sei as minhas responsabilidades e eu levo. Não preciso de Jesus. Eu não preciso me lembrar de Jesus. Por isso, a importância dos sofrimentos. Porque Deus é pedagógico em colocar sofrimentos na sua e na minha vida, para que você não se esqueça de Jesus Cristo. Por isso, em toda a sua vida, seja você um discípulo de Jesus, ou alguém que discipula outras pessoas, você só vai conseguir permanecer nesse caminho se você continuar com sua vida debaixo de Cristo. Não é debaixo da experiência de vida, não é debaixo dos acontecimentos que você já presenciou, não é debaixo do conhecimento que nós temos, mas é debaixo da memória de um Jesus Cristo que sofreu, mas que ressuscitou dentre os mortos. Por isso Paulo fala que sofre, por isso Paulo fala que suporta. Nós suportamos não porque somos fortes, nós suportamos não porque somos capazes, nós suportamos não porque a gente tem um QI um pouco elevado, não porque a gente teve uma cultura boa, não porque a nossa origem reflete pessoas fortes, não. A gente suporta por causa que Jesus Cristo suportou por nós. A gente suporta porque a memória de Cristo nas nossas vidas nos dá força para aguentar as lutas. No versículo 10, Paulo é claro que ele só consegue suportar o sofrimento de estar preso como um criminoso, por causa da memória de um Jesus Cristo que ressuscitou e venceu todos os sofrimentos. Por isso, meu irmão e minha irmã, em primeiro lugar, a gente viu que no discipulado nós somos chamados a permanecermos naquilo que a gente aprendeu e a repassar a outras pessoas. Além disso, no processo de ser discípulo e de discipular outros, você vai sofrer. É inevitável. Só que o chamado da Bíblia é suporte a esses sofrimentos. E nesses sofrimentos você vai ser tentado em tudo. Na vida civil, você vai ser tentado a não cumprir as regras e também vai ser tentado em não trabalhar arduamente. Mas quando você for tentado, quando você pensar em desistir, quando ser discípulo de Jesus e discipulador estiver difícil, lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o Evangelho. Porque essa é a base, que mesmo que você seja preso injustamente, mesmo que você sofra injustamente, mesmo que a sua vida não seja mil maravilhas e talvez nunca vá ser, você vai continuar se lembrando de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos e suportando os sofrimentos. Eu quero concluir terminando e dizendo, mais uma vez, a base para suportar não é as nossas forças. Não pense que você é bom o suficiente.
Não se iluda que você é capaz. Não se iluda que você consegue. A marca do suportar é a memória de Jesus. Por isso, quando você estiver na luta e inquieto, antes de orar para Deus tirar o problema que você está passando, eu acho isso muito engraçado, que as nossas orações são de fuga, né? A gente está passando por um momento difícil, a gente ora para Deus tirar o momento difícil. Deus, tira de mim a doença. Deus, cura de mim esse problema. Deus, abre outra porta de emprego, porque esse emprego é ruim. Deus, levanta o estudo. Deus, muda o professor. Deus, ajuda nisso. Deus, faz aquilo. É sempre fugindo do sofrimento. Mas eu te convido, antes de orar para Deus transformar a circunstância externa, ore para Deus fazer você enxergar o que precisa ser mudado em você. E por que Deus está colocando essas circunstâncias externas em você? Porque eu acho que isso vai ser muito mais proveitoso para você entender o Evangelho de Cristo Jesus como um grande discípulo dele. E quando você estiver no sofrimento, antes de fugir, suporte. Lembre-se de Cristo Jesus. Lembre-se que o caminho não é fácil e não vai ser. Lembre-se que as coisas não são tranquilas e nunca serão. Mas lembre-se que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Por mais que um dia os sofrimentos do mundo, isso vai acontecer, gente, tirem a sua vida, lembrem-se, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E não só Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, mas todo aquele, como diz em Romanos 8, que tiver o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, também ressuscitará. Por isso, independente do sofrimento, independente das dificuldades, independente das circunstâncias externas, nós temos uma esperança, nós temos um foco que é Cristo Jesus, que faz todos os sofrimentos serem coisas adjacentes, temporárias, que não se comparam com a glória futura. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero refletir com você sobre como tem sido a sua vida devocional. Quantas vezes na semana você tem se lembrado de Cristo Jesus? E não é legalismo. Não tem como competir. São 2 vezes na semana contra 5. É 1 hora escutando contra 12, 15 horas ouvindo. Não tem como competir com o mundo pós-moderno. Não tem como competir com o que eles vão oferecer para vocês nessa semana. Não tem como. Não se for pela força de vocês. Não se for pelo conhecimento de vocês. Mas se vocês se lembrarem de Cristo Jesus, quando vocês estiverem nos momentos difíceis, mas se vocês se lembrarem de Cristo Jesus quando vocês forem tentados, há um caminho para suportar os sofrimentos. Por isso, nessa semana, reveja a sua vida devocional. Reveja quanto tempo da semana você gasta se lembrando de Cristo Jesus, ou quanto tempo da semana você é consumido pelos sofrimentos que você enfrenta. Reflita quanto tempo você gasta refletindo em como Cristo quer trabalhar em você e quanto tempo os problemas da vida consomem, como você vai resolvê-los. Reflita em que a tarefa de ser discípulo de Jesus envolve sofrimento. Mas essa luta Cristo venceu por nós. Por isso, permaneça. Não desista, mesmo que as coisas piorem. Feche seus olhos, deixa eu orar por vocês. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos dá através da carta de Paulo a Timóteo. Obrigado porque, como um pai que ensinava o seu filho, o Senhor, através dessas palavras que nós refletimos, vem nos ensinar nessa noite. Por isso eu oro que o Senhor venha amadurecer os nossos corações, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Nos ensine e nos ajude a sermos mais discípulos do Senhor e capazes de discipularmos outras pessoas.
nos ajude a suportarmos os sofrimentos, nos ajude nessa caminhada, a gente não perder o foco pelas questões da vida civil, a não perdermos o foco e sairmos das regras que o Senhor nos deu, a não perdermos o foco e achar que não teremos que trabalhar arduamente, mas que a lembrança de Jesus Cristo venha nos dar força para suportar os sofrimentos, sejam quais eles forem. Que a lembrança de Jesus seja suficiente, a mesmo no sofrimento, a gente acreditar que é no sofrimento que o Senhor está, que é no sofrimento que o Senhor trabalha, que é na dificuldade que o Senhor molda o nosso caráter. E não, o Senhor não quer tirar o problema, o Senhor não quer tirar a dificuldade, o Senhor quer tirar o nosso ego, o Senhor quer tirar os nossos pecados, o Senhor quer moldar a nossa vida. Por isso nos perdoe, Jesus. Há muitas vezes enxergarmos os sofrimentos de maneira humana e fugirmos dele. Mas nos dê um coração, Pai, que moldado pelos sofrimentos da vida e pelas circunstâncias complicadas, venha se tornar um coração cada vez mais forte e parecido com Jesus. Nos amadureça a sua imagem, Cristo. Cristo, nos ajude nessa semana. Que a lembrança de Cristo Jesus seja aquilo que mais ocupe a nossa mente, o nosso fazer e o nosso caminhar. Em nome de Cristo.